Pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Vado Concursos, hoje dando continuidade à nossa preparação para o concurso da Polícia Penal da Bahia. Hoje nós iremos trabalhar aqui 10 questões da nossa disciplina de legislação extravagante, certo? Hoje nós iremos trabalhar aqui especificamente, os temas Estatuto do Desarmamento e crimes contra o meio ambiente, certo? Então, quero convidar aqui a vocês. Quem está se preparando para esse concurso da Polícia Penal da Bahia, fica até o final desse vídeo que nós vamos te ajudar aqui com 10 questões sobre esses dois temas, certo? Então, se você já estudou tanto Estatuto do Desarmamento como crimes como meio ambiente, vamos revisar aqui conosco essas questões, beleza? Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Se inscreve no canal aqui quem ainda não é inscrito. Confere aí se você já está nos acompanhando e ainda não se inscreveu, se inscreve. Compartilha esse vídeo com outros alunos para que nosso canal possa crescer mais ainda e nós possamos aí trazer mais projetos para vocês, beleza? Então, trouxe aqui 10 questões, certo? Coloca aqui nos comentários quantas questões vocês acertaram, beleza? Então, fica aguardando o feedback de vocês nos comentários e a gente vai respondendo aí todos vocês, perfeito? Antes de iniciarmos aqui as nossas questões, ainda tá em tempo de você adquirir o nosso combo para a Polícia Penal da Bahia, certo? O link do nosso material está aqui na descrição, você pode estar adquirindo lá pelo site ou, se preferir, pode falar comigo diretamente pelo WhatsApp. Eu deixei o link do WhatsApp aqui também na descrição do vídeo, certo? Então pode entrar em contato comigo. Nesse combo você vai estar adquirindo o Vadimeco com todas as leis do seu edital. Excelente aí para você revisar aí nessa reta final, certo? Toda a parte de legislação atualizada, com diversas sumas, mnemônico, material aí todo organizadinho, certo? E você vai ter também um caderno de questões, com 1.850 questões, focando na Polícia Penal da Bahia, abordando aí todas as disciplinas, aí dá suficiente de você bater essas questões até o dia da sua prova, certo? Então, você quer um material de acompanhamento bom, que te ajuda agora nessa reta final, está aqui esse material e, melhor de tudo, está num preço super acessível, senhores. Confere lá. Não vai aí comprometer o orçamento de vocês nem do final de semana. É o preço aí de um lanche, certo? Então tá no valor aí bem simbólico para ajudar vocês nessa reta final. Vai lá, pega teu material e aproveita para revisar junto com nossas questões aqui do YouTube até o dia de sua prova, beleza? Então nós temos ainda muito conteúdo para gravar até o dia da prova. Nós iremos logo iniciar nossos simulados aqui no nosso canal. Então continue nos acompanhando, certo? Se inscreve no canal, deixa aquele like e coloca aí nos comentários quantas questões vocês acertaram, beleza? Então, sem mais conversas, vamos iniciar nossas questões aqui, abordando legislação extravagante. Pessoal, vamos lá. Questão número 1, Paulo, cidadão que possui registro regular de posse de arma, foi flagrado na via pública por agente policial portando uma arma de fogo desmuniciada, de uso permitido e devidamente registrada em seu nome, quando se dirigia de sua casa para seu escritório. Nesse caso, sobre a possibilidade de transitar com sua arma nas ruas, é correto afirmar que... Então vamos lá. Situação hipotética aí de Paulo, né? A letra A diz assim: a posse irregular de arma de fogo presume a autorização para porte de trânsito em todo o território nacional. E aí, senhores? Pessoal, ao contrário aqui do afirmado, para que o agente ele possua arma de fogo de maneira regular, é necessária autorização para porte de arma de fogo, que deve ser concedida aí por quem? Pela Polícia Federal. Ou seja, não há presunção de regularidade do agente nos termos aí do artigo 10, Vou colocar aqui para vocês, artigo 10, lá do nosso estatuto. Ele vai trazer que a autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido em todo o território nacional é de competência da Polícia Federal e somente será concedida após a autorização do Senado, certo? Então, dessa forma, alternativa aí incorreta, letra A, alternativa aqui, incorreta. Nossa letra B diz assim, a posse irregular de arma de fogo não presume autorização para porte de arma de fogo, que deve ser concedida pela Polícia Federal. Senhores, perfeito. Foi o que acabei de falar aqui no comentário da nossa alternativa A, certo? Então, de fato, a posse irregular de arma de fogo ela não presume autorização para porte de arma de fogo. Ou seja, o fato de o agente portar não significa que ele esteja regular, certo? Então, nesse sentido, destaque-se que a autorização ela deve ser concedida aí pela Polícia Federal, como eu falei aí no artigo 10 do nosso estatuto, perfeito? Então, gabarito da nossa questão número 1, letra B, certo? Aí nós temos a letra C e letra D, vamos ver o erro das demais alternativas. A letra C diz, a concessão de autorização para porte de arma de fogo é de competência da Polícia Civil do Estado, negativo. Então, já não vou nem falar adiante, vimos aí que é Polícia Federal, certo?
E letra D diz, ó, a autorização para porte de trânsito de arma de fogo deverá possuir eficácia territorial e temporal ilimitada. Negativo, ilimitada não. Vejam só que a eficácia aqui vai ser o que? Temporária, certo? E de quê? De territorial limitada. Vejam só que no artigo 10, parágrafo 1º, ele vai trazer que a autorização prevista neste artigo ele poderá ser concedida com eficácia temporária e territorial que limitada, certo? E não ilimitada. Dessa forma aqui, alternativas incorretas. Gabarito nossa questão número 1, letra B. Espero que todos tenham gabaritado aqui essa primeira questão e vamos aí continuar aqui nossa bateria de questões rumo à Polícia Penal da Bahia. Pessoal, vamos lá, questão número 2, ó. No que se diz respeito ao chamado Estatuto do Desarmamento, lei número 10.826, analisa as disposições a seguir. Então, vamos lá, temos aqui 3 afirmativas, vamos aqui ver quais estão corretas e quais estão erradas. A nossa primeira alternativa diz, ó, o ato de disparar arma de fogo em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, configura contravenção penal, sendo punível desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outra infração penal. Pessoal, alternativa aqui incorreta, não vai configurar o quê? Uma contravenção penal, ó, jamais, certo? Então vejam só que a referida conduta configura crime e não contravenção penal, tipificado lá no artigo 15, ó, vou colocar aqui para vocês. Artigo 15 do nosso Estatuto de Desarmamento, sendo punível desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime, certo? No artigo 15 ele vai trazer lá sobre o disparo de arma de fogo, aí conduta tipificada como crime, perfeito? Então, alternativa 1, incorreta. Nossa alternativa 2 diz, ó, é punível com pena de 3 a 6 anos de reclusão, além de multa, o agente que presta serviço a policiais para fins de recarregar ou reciclar, sem autorização legal, munição, mesmo se utilizada em atividades de segurança pública. Pessoal, alternativa aqui, ó, correta, certo? Essa, de fato, é a pena de reclusão de 3 a 6 anos e multa, certo? Na mesma pena aí, incorrendo a essa situação de quem possui, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, etc. Aí, como lá no artigo, ó, deixa eu colocar aqui o artigo para vocês, artigo 16, vocês vão ver lá diversas condutas, certo? E parágrafo 1º, vocês vão ver aí, certo? O comentário dessa alternativa 2, beleza? Então, alternativa 2, ó, correta. A nossa alternativa 3 diz, é isento de pena o agente que oferece e entrega uma pistola 9mm a agente policial disfarçado em operação de importação, mesmo que a transação seja desprovida de autorização da autoridade competente. Pessoal, alternativa aqui incorreta. Fiquem atentos, ó. Não há o que se fala em isenção de pena. Do estudo aí da lei, lá do parágrafo o artigo 18, certo? Parágrafo 1 do artigo 18 do Estatuto do Desarmamento, conclui-se que tal conduta caracteriza crime, certo? Então vejam só, leiam lá o artigo 18. Ó. Artigo 18, vai trazer lá, importar, exportar, favorecer a entrada ou saída do território nacional a qualquer tipo de arma de fogo, acessório ou munição. Então incorre na mesma pena que quem vende e entrega arma de fogo, acessório ou munição em operação de importação, sem autorização da autoridade competente a agente policial disfarçado. Certo? Então, alternativa aqui, ó. 3 incorreto, pois não é isento de pena, perfeito? Então, nós ficamos aqui com apenas a alternativa 2 correta, sendo o gabarito da nossa questão número 2, letra D, 2 apenas, perfeito? Então, aqui mais uma questão, espero que todos tenham gabaritado. Vamos seguir para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 3, ó. Jeremias, guarda municipal com autorização para porte de arma de fogo, não adota as cautelas necessárias para impedir que outras pessoas, entre as quais o seu filho de 16 anos, Tiago, dela se apodere, deixando-a em local acessível na residência nos dias de folga. Em um determinado dia, Tiago se desentende com um colega de escola, se apodera da arma do pai e sai de casa com o intuito de tirar a vida do seu desafeto. Nesse caso, com base na lei número 10.826, Estatuto do Desarmamento, Jeremias, letra A, não responde por qualquer crime, pois não foi ele quem se apoderou da arma de fogo ilegalmente, mas sim seu filho. É isso, senhores. Pessoal, ele vai responder sim pelo crime, certo? Vamos ver aí nas próximas alternativas. A letra B diz, responde pelo crime de comércio ilegal de arma de fogo previsto no Estatuto de Desarmamento. Negativo. Não será aqui crime de comércio ilegal de arma de fogo no caso da situação hipotética. A letra C diz, responde pelo crime de omissão de cautela previsto no Estatuto de Desarmamento, pois deixou de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 anos se apoderasse
de arma de fogo que estava sob sua posse. Pessoal, perfeito, se encaixa aqui perfeitamente no contexto da questão. Então, ele vai responder pela omissão de cautela. Artigo 13, ó. Artigo 13 do nosso estatuto. Vejam só aqui, a partir aqui do exposto, né, do contexto enunciado, com base no Estatuto do Armamento, pode-se afirmar que Jeremias responderá pelo crime de omissão de cautela previsto no artigo 13, certo, do Estatuto do Armamento, pois ele deixou culposamente de observar as cautelas necessárias para impedir que o seu filho menor de 18 anos se apoderasse da arma de fogo que estava sob sua posse. Então veja só que no artigo 13 ele vai trazer que é deixar de observar as cautelas necessárias para impedir quem, menor de 18 anos, ou pessoa portadora de deficiência mental, se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade. Perfeito? Então, alternativa aqui correta, letra C, gabarito da nossa questão, número 3. Perfeito? Então, caso aqui ele vai responder pelo crime de omissão de cautela. A letra D diz crime de disparo de arma de fogo, não tem nada a ver. E a letra E diz que não responde por crime, mas ele vai responder sim, que é o crime de omissão de cautela, perfeito? Então, fechando nossa terceira questão, seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 4, ó. Acerca dos crimes previstos no Estatuto do Desarmamento, lei número 10.826, é correto afirmar que, letra A, o crime de omissão de cautela pode ser cometido com culpa ou dolo eventual. Pessoal, alternativa incorreta, ó, dolo eventual não. Vejam só que o crime de omissão de cautela, foi o crime que nós discutimos na questão anterior, só pode ser cometido na modalidade culposa, certo? Veja que trata de delito que é punido apenas a título de quê? De culpa. Sendo assim, é incorreto afirmar que pode ser cometido em dolo eventual. Só pode ser cometido a omissão de cautela a título de culpa, perfeito? Então, alternativa A, incorreta. A letra B diz, no crime de comércio ilegal de arma de fogo, se a arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito não produz qualquer consequência na pena. Pessoal, de acordo aqui com o nosso artigo 19, deixa eu colocar aqui para vocês. Artigo 19, certo? O crime de comércio ilegal de arma de fogo, certo? Há a previsão de uma causa de aumento de pena se a arma de fogo, acessório ou munição for de uso proibido ou restrito. A pena é aumentada da metade. Então, vejam só, é incorreto dizer que tal circunstância não produz consequência da pena. Vai produzir sim, certo? Então, a alternativa aqui também B, incorreta, certo? A nossa letra C diz, ó, incide nas penas combinadas ao crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, aquele que suprime ou altera marca, numeração ou quaisquer sinal de identificação de arma de fogo, ainda que esta seja de uso permitido. Senhores, perfeito. É o que extrai aí do estudo do inciso 1, parágrafo 1º do artigo 16. Artigo 16 lá do nosso estatuto, certo? Que ele vai trazer aí que possuir, deter, portar, adquirir, fornecer. Então, ele vai trazer diversas condutas, certo? Então, ele vai trazer lá no parágrafo 1º que nas mesmas penas incorre quem? Suprimir ou alterar marca, numeração, qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato, certo? Então, perfeita aqui, alternativa correta, com base no nosso artigo 16 do nosso estatuto, gabarito da nossa questão número 4, letra C, perfeito? Vamos ver aqui o erro das demais alternativas. Ó. A letra D diz que comete crime equiparado à posse irregular de arma de fogo de uso permitido o diretor responsável por empresa de segurança e transporte de valores que não comunica no prazo de 24 horas o extravio de arma de fogo, acessório ou munição pertencente à empresa. Pessoal, nesse caso aqui ele vai cometer o quê? O crime de omissão de cautela que está lá no artigo 13, certo? Omissão de cautela, que vai ser deixado de observar as cautelas necessárias, certo? Então, alternativa aqui de incorreta. Ele não vai responder por posse irregular de arma de fogo de uso permitido, e sim pelo crime de omissão de cautela. E a letra L vai trazer que, para o reconhecimento do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, a arma de fogo, acessório ou munição deverão necessariamente ser possuídos ou mantidos no interior da residência ou em dependência desta pelo agente, não abrangendo qualquer outro local. Pessoal, alternativa aqui incorreta ao falar que não abrangendo qualquer outro local. Vejam só que além dos locais já mencionados, lembre que no interior de sua residência ou dependência desta, cite também o local de quê? De trabalho, na hipótese do sujeito ser o titular ou responsável do estabelecimento, certo? Conforme está a previsão legal lá no artigo 12. Beleza? Então a alternativa é incorreta. Gabarito da nossa questão número 4, letra C. Vamos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. Questão número 5, ó. Em relação ao Estatuto de Desarmamento, lei número 10.826, é correto afirmar que, letra A, a ausência de renovação do registro
torna a posse de arma de fogo típica. Pode impedir que o Estado exerça seu controle. Pessoal, alternativa aqui incorreta, certo? Vejam só que, ao contrário do afirmado, a jurisprudência pátria é no sentido de que a ausência da renovação do registro torna a posse de arma de fogo constitui o quê? Infração administrativa e não crime, certo? Então, não crime, vai ser aí uma infração administrativa, perfeito? A letra B diz assim, ó, o fato de o agente ser policial torna atípico o porte de arma de fogo de uso permitido com registro vencido. Pessoal, inicialmente, cumpre destacar que a solução dada para as armas com registro vencido é distinta para os crimes de porte e posse de arma de fogo. Então, nesse sentido, se o agente portar arma de fogo com registro vencido, incorrerá em prática criminosa, certo? Por outro lado, se o agente possuir arma de fogo com registro vencido, haverá apenas infração administrativa. Então, dessa maneira, a alternativa, né, narrada, certo, de porte de arma de fogo, de maneira que o fato do agente ser policial não o exime da prática criminosa, certo? Então, a alternativa aqui, ó, incorreta, certo? A letra C diz, é atípica a conduta de quem porta arma de fogo de uso restrito com registro vencido. Negativo, não vai ser atípica. Vejam só que, como já expliquei aí, o registro vencido de arma de fogo não constitui crime por si só, mas mera irregularidade administrativa no crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, certo? Mas vejam que o referido entendimento ele não se aplica ao delito de porte de arma de fogo de uso permitido, certo? E porte de arma de fogo de uso restrito. Assim, aquele que portar arma de fogo de uso restrito com registro vencido incorrerá em prática criminosa. Então, alternativa incorreta. A nossa letra D diz, ó, a posse de arma de fogo de uso permitido com registro vencido constitui irregularidade administrativa. Perfeito, foi o que nós discutimos aí nas questões anteriores. Então, de fato, aqui, ó, a posse de arma de fogo de uso permitido, o registro vencido constitui irregularidade administrativa. Alternativa aqui correta, gabarito de nossa questão número 5, letra D, beleza? Então, seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 6, ó. Acerca da responsabilização penal de pessoas físicas e jurídicas por crimes contra o meio ambiente, previsto na Lei 9.605 de 1998, analisa as afirmativas a seguir. Pessoal, então adentrando aqui nos crimes contra o meio ambiente, certo? Saindo aqui do nosso Estatuto do Desarmamento, entrando na nossa nova lei aqui. Então nós temos aqui 3 afirmativas, vamos ver aqui quais estão corretas e quais estão erradas, certo? A primeira alternativa diz, serão responsabilizados por crime contra o meio ambiente o diretor, o administrador, o membro de conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou o mandatário de pessoa jurídica que, sabendo da conduta criminosa de outro, deixarem de impedir a sua prática quando podiam agir para evitá-la. Pessoal, perfeito, certo? Alternativa aqui correta, isso aqui em conformidade lá com o artigo 2 da nossa Lei 9.605. Então, de fato, aí vai responder sim, certo? Serão responsabilizados sim. Então, alternativa 1, ó, correta. Nossa alternativa 2 diz assim, ó. As pessoas jurídicas serão responsabilizadas penalmente somente nos casos em que a infração for cometida no interesse e benefício da entidade, por decisão de seu órgão superior colegiado. Pessoal, negativo. Vejam só aqui, ó, o que o artigo 3 vai falar. Certo? Que as pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente, conforme o disposto nessa lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão do seu representante legal ou contratual ou do seu órgão colegiado no interesse ou benefício da sua entidade. Então, eles serão não só responsabilizados penalmente somente, mas aí vão responder o que? Administrativa, civil e penalmente, certo? Conforme aí o artigo 3º. Então, a alternativa aqui, ó, incorreta. Elas serão responsabilizadas nas 3 esferas, certo? 3 aqui, ó, correta. 2, na verdade, né? E a 3 diz assim, a responsabilização penal da pessoa jurídica não é concedida a identificação e a persecução concomitante dos agentes responsáveis, exceto se forem administradores ou diretores detentores do poder de comando institucional. Pessoal, vejam só, alternativa aqui incorreta, um ponto aqui importante que merece destaque. Então, vejam só, que lá no artigo 225, parágrafo 3º da nossa Constituição Federal, ela não condiciona a responsabilização penal da pessoa jurídica por crimes ambientais à simultânea persecução penal da pessoa física, em tese responsável no âmbito da empresa. Então, não se exige a necessidade de dupla imputação, certo? Então, tem um fundamento aí do STF, certo? Que consolidou o entendimento, segundo o qual é possível a responsabilização penal da pessoa jurídica nos crimes ambientais, independentemente da responsabilização
concomitante da pessoa física que a represente, ainda que se trate de administradores ou diretores detentores do poder do comando institucional. Certo? Então, alternativa 3, ó, também incorreta. Ficamos aí com apenas a alternativa 1 correta, sendo assim, gabarito da nossa sexta questão, letra A. Perfeito? Então, seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. Questão número 7. Ó. Lucas, acionista majoritário da sociedade empresária XYZ, tomou ciência de que o Ministério Público ingressou com uma ação penal em face da referida entidade privada pela suposta prática de crimes ambientais. Por desconhecer a possibilidade de uma pessoa jurídica ser processada criminalmente, Lucas pediu a orientação de um advogado, que lhe prestou todos os esclarecimentos necessários sobre a matéria, abarcando inclusive eventuais sanções que podem ser suportadas pela sociedade. Nesse cenário, considerando as disposições da Lei 9.605, Lei dos Crimes Ambientais, é correto afirmar que a letra A trouxe assim, ó, pessoa jurídica construída ou utilizada preponderantemente com o fim de permitir, facilitar ou ocultar a prática de crime definido na Lei dos Crimes Ambientais, terá decretada sua liquidação forçada e seu patrimônio será considerado instrumento do crime e, como tal, perdido em favor do Fundo Penitenciário Nacional. E aí, pessoal? Correta ou incorreta? Senhores, de cara aqui, ó, alternativa correta, gabarito nossa questão número 7, letra A. Certo? Isso aqui em conformidade, ó, lá com o artigo 24 da nossa Lei de Crimes Ambientais. Certo? Uma pessoa jurídica constituída ou utilizada preponderantemente com o fim de permitir, facilitar ou ocultar a prática de crime definido nesta lei, terá decretado sua liquidação forçada. Seu patrimônio será considerado instrumento do crime como tal perdido em favor do Fundo Penitenciário Nacional. Ctrl+C, Ctrl+V, o que traz aqui o nosso artigo 24 da nossa Lei de Crimes Ambientais. Certo? Então, alternativa correta, letra A, gabarito da nossa questão. Certo? Vamos ver aqui o erro das demais alternativas. Ó. A letra B diz assim: prestação de serviço à comunidade pela pessoa jurídica consistirá em custeio de programas e de projetos ambientais, em execução de obras de recuperação de áreas degradadas e na manutenção de espaços públicos e privados, cabendo ainda a imposição de contribuições financeiras do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA. Senhores, ao contrário aqui do afirmado, a prestação de serviço à comunidade pela pessoa jurídica será feita através de 4 opções. Então, vejam só. Primeiro vai ter custeio de programas e projetos ambientais, vai ter execução de obras de recuperação de áreas degradadas, manutenção de espaços públicos e contribuição de entidades ambientais ou culturais públicas. Certo? Então, a alternativa aqui incorreta ao trazer aqui esses tipos aqui de custeio, certo? Então, alternativa B incorreta. Então, vejam só lá o artigo 23, vocês vão ver todas essas situações aqui, certo? De prestação de serviço. A nossa letra C trouxe assim, ó, suspensão de atividades será aplicada quando o estabelecimento, obra ou atividade estiver funcionando sem a devida autorização ou em desacordo com a concedida ou com a violação de disposição legal ou regulamentar. Pessoal, também aqui a alternativa incorreta, certo? O correto seria que a suspensão de atividade será aplicada quando o estabelecimento não estiver de acordo com as descrições legais. Artigo 11, certo? O artigo 11 ele vai trazer sobre isso aqui, ó. Certo? Suspensão de atividades será aplicada quando estas não estiverem obedecendo às prescrições legais. Perfeito? Então, alternativa aqui incorreta. Por fim, nossa alternativa D diz assim, ó, a interdição será aplicada quando as atividades não estiverem obedecendo às disposições legais ou regulamentares relativas à proteção do meio ambiente. Pessoal, vejam só que a interdição será aplicada quando a empresa estiver funcionando sem devida autorização ou desacordo com a concedida ou com a violação de disposição legal ou regulamentar, certo? Vejam só, artigo 22. Beleza? Então, a alternativa aqui também correta. E, por fim, a nossa alternativa diz assim, a proibição de contratar com o poder público e dele obter subsídios, subvenções ou doações não poderá exceder o prazo de 5 anos. Na verdade, aqui o prazo não é de 5 anos, e sim 10 anos, em conformidade lá com o artigo 22 também, parágrafo 3º. Perfeito? Então, fechando aqui a nossa 7ª questão, gabarito dela, letra A, seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 8. Ó. No Brasil, existem legislações que prevêem punição para quem praticar o ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais. A lei número 14.064 alterou a lei 9.605 para aumentar as penas combinadas ao crime de maus tratos aos animais. O crime de maus tratos a animais consta no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais,
Lei número 9.605. Sobre essas legislações, é correto afirmar que, letra A, colocou aqui, legislações não prevê, ou acredito que devia ser legislações não prevêem pena de reclusão, somente multa. Pessoal, negativo, certo? Negativo. Vejam se quando se tratar de cão ou gato, a pena para condutas descritas lá no cabo do artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais será o que? De reclusão, certo? Então, a alternativa aqui incorreta ao falar que não prevê a pena de reclusão, certo? Então, alternativa A incorreta. Nossa letra B diz, prevê multa e isentam as instituições que utilizam animais para fins didáticos ou científicos. Negativa aqui eu falar em isentar, certo? Negativa que eu falo em isentar, incorre nas mesmas penas, no artigo 32, quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, certo? Então, a alternativa aqui também, ó, incorreta. A letra C ele vai dizer o seguinte, consideram o ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Perfeito. Certo? Aqui, ó, conforme o artigo 32. Então, praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Pena aí de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Então, alternativa correta, letra C, gabarito da nossa questão. Número 8. Vejam só o que trouxe na letra D. Ó. Isenta de pena quem realizar experimentos em animal vivo. Negativo, não vai ser isenta de pena. E a letra E diz, a pena não é aumentada se ocorrer a morte do animal. Muito pelo contrário, na verdade a pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se ocorre a morte do animal, certo? Alternativa aqui também incorreta. Gabarito nossa questão número 8. Letra C, seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 9, ó. A Lei número 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, conhecida como Lei dos Crimes Ambientais, possui um capítulo sobre os crimes contra o meio ambiente. Assinala a opção que não indica um crime contra a flora. Então vamos lá, vamos ver aqui a alternativa que não está relacionada com indicando aí um crime contra a flora, certo? A letra A diz, ó, comercializar a motosserra ou utilizá-la em floresta e nas demais formas de vegetação sem licença ou registro da autoridade competente. Pessoal, alternativa aqui, ó, tal conduta, ela encontra-se tipificada lá no artigo 51, certo? Da nossa Lei de Crimes Ambientais, sendo aí crime contra a flora, certo? Uma alternativa aqui se encaixa, assim, crimes contra a flora. Nós queremos aquela alternativa que não indica um crime contra a flora. A letra B diz o quê, ó? Fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios nas florestas e demais formas de vegetação, em áreas urbanas ou qualquer tipo de assentamento humano. Pessoal, também aqui se caracteriza como crime contra a flora, está lá no nosso artigo 42, perfeito? A letra C diz, cortar árvores em floresta nativa sem permissão da autoridade competente. Pessoal, a alternativa aqui, ó, é incorreta, certo? Nesse caso aqui, de cortar a árvore contra cortar árvores em floresta nativa sem permissão da autoridade competente, a alternativa aqui está incorreta. Vejam só, aqui, ó, configura crime contra a flora, cortar árvores em floresta, o quê? Considerada de preservação permanente. Então, vejam só, o simples fato aqui de cortar a árvore nativa sem a permissão da autoridade competente torna incorreto ao falar de crimes contra a flora. Para ser considerado crime contra a flora, deve ser aqui em floresta considerada de preservação permanente, sem permissão do autoridade competente. Isso aqui conforme lá artigo 51. Artigo 51, certo? Então, e não cortar árvores em floresta nativa sem permissão da autoridade competente. Tem que ser considerada de preservação permanente, certo? Então, alternativa aqui incorreta. Gabarito da nossa questão número 9, letra C, certo? Todas as demais alternativas, a D e a E, estão cientificadas aí como crime contra a flora, certo? Então, ficamos aí só nesse aspecto da questão número 6, na alternativa número C, que tem que ser aí, certo? Considerado de preservação permanente. Alternativa correta, letra C, gabarito da nossa questão número 9. Pessoal, vamos lá. Questão número 10, finalizando aqui a nossa bateria de questões, focando na nossa Polícia Penal da Bahia. Mais um vídeo aqui disponível para vocês. Você que está se preparando para o concurso da Polícia Penal da Bahia, tem diversas resoluções de exercício aqui no nosso canal. Tem uma playlist só para a Polícia Penal da Bahia. Vai lá, assiste todos os nossos conteúdos anteriores, vai te ajudar bastante aí, certo? Então, toda semana estamos trazendo conteúdo para vocês. Não se inscreve, esquecer de se inscrever no nosso canal, deixa aquele like,
Deixa aí nos comentários quantas questões vocês acertaram. E você que está querendo aquele material excelente da reta final, está aí no link da descrição. Tem acesso lá ao material, vai ser, vocês vão ver que vai ajudar bastante, beleza? Então vamos finalizar aqui a nossa última questão. Ela diz assim, ó: Josué, garimpeiro, se utiliza de material tóxico para a lavra de ouro, causando com isso a mortandade de peixes em lagoa contígua à jazida explorada. Nesse caso, quanto à tipificação como crime ambiental, o ato, letra A, apenas será tipificado como crime caso a espécie de peixe atingida esteja no rol de animais com risco de extinção. Letra B, apenas será tipificado como crime caso a lagoa esteja inserida em unidade de conservação de proteção integral. Letra C, apenas será tipificada como crime caso praticada em local em que é vedada a lavra de ouro. Letra D, é tipificado como crime ambiental, sendo a pena agravada caso a mortandade tenha ocorrido em período de defesa à fauna. E letra E, é tipificado como crime ambiental, salvo se a mortandade ocorrer em espécie de peixe que não seja nativa da fauna do bioma atingido. Pessoal, vamos lá. Ó. O artigo 54 da nossa Lei 9.605, ele incrimina a conduta do agente que causa provocar poluição, degradação de qualidade ambiental de qualquer natureza, seja atmosférica, aquática, do solo, etc. Em níveis aí, certo? Em níveis tais aí, elemento normativo do tipo, a expressar a ideia de proporção relevante e significativa que resultem ou possa resultar em danos à saúde humana ou que provoquem a mortandade de animais, certo? Ou a destruição significativa da flora. Então, além disso, esse agravante da nossa Lei 9.605, Lei de Crimes Ambientais, que se aplica somente para os crimes praticados contra a fauna, não incide sobre o delito tipificado no artigo 34, sob pena de bis in idem, certo? Exige a comprovação em relação à decretação do período de defesa. Então, lá no artigo 15, ele vai trazer que são circunstâncias que agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime, ter o agente cometido a infração em período de defesa à fauna. Lá no artigo 54 vai trazer que causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana ou que provoquem a mortandade de animais ou destruição significativa da flora. Então, a alternativa correta, nossa questão número 10, letra D, é tipificado como crime ambiental, sendo a pena agravada, como eu expliquei aqui, caso a mortandade tenha ocorrido em período de defesa à fauna. Como defesa à fauna, vocês vão encontrar lá no artigo 15, perfeito? Então, alternativa aqui correta, gabarito nossa questão número 10, letra D, finalizando aqui mais uma bateria de questões, certo? Então, minha gratidão aqui a todos vocês chegarem até o final. Até a nossa próxima aula. Fiquem todos com Deus.